Meu nome é Érica, eu vou apresentar o tema da minha dissertação de mestrado, a influência de dados correlacionados em modelos de aprendizado de máquina, no estudo empírico. Este trabalho foi desenvolvido com o auxílio do professor Dr. Adriano Kamimura. Na indústria como um todo, mas aqui daremos maior enfoque ao setor bancário, as técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina são usadas para apoiar as empresas a tomarem decisões mais acuradas, baseadas em dados. O principal objetivo de um modelo de aprendizado de máquina é generalizar, ou seja, garantir aprendizado. E as condições para que se garanta este aprendizado estão pautadas fundamentalmente na teoria estatística. A teoria do aprendizado estatístico, proposta por Vapnik, defende que 5 premissas sejam satisfeitas para que haja garantia de aprendizado. Uma delas é que os dados sejam não correlacionados. Sendo assim, um raso conhecimento em teoria estatística pode ocasionar em modelos com baixa capacidade de generalização e desconhecimento dos riscos assumidos. Neste estudo, consideramos dois conjuntos de dados. Os dois sofrem influência de diferentes tipos de correlação. O objetivo é aplicar uma técnica de aprendizado de máquina. Aqui, mais especificamente, a gente vai usar a técnica de LGBM, e avaliar os resultados nos dois conjuntos, comparando-os. Agora, falando um pouco sobre o embasamento teórico do estudo, o primeiro conceito importante é o da generalização. De acordo com Mello e Ponte, um modelo é capaz de generalizar se a diferença em módulo do risco empírico, ou seja, do risco obtido durante o treino do modelo, e o risco quando esse modelo é aplicado a novos dados, é aproximadamente zero. Outro conceito importante é o da teoria do aprendizado estatístico. Para entendê-la melhor, vamos considerar que um modelo de aprendizado de máquina é uma função de x, que é o conjunto de variáveis explicativas, em y, que é a nossa variável de interesse, variável resposta. A Vapnik propõe 5 premissas para que sejam satisfeitas 5 premissas para que haja garantia de generalização. A primeira é que nenhuma suposição deve ser feita a respeito da distribuição de probabilidade conjunta de x versus y, ou seja, das variáveis explicativas e da variável de interesse. A segunda é que todos os dados devem ser amostrados de maneira independente, ou seja, não devem ser correlacionados. A terceira é que tudo bem se houver sobreposição ou ruídos, né, com relação à variável resposta. A quinta é que a distribuição de probabilidade de x e y ela deve ser fixa, ou seja, estática, não deve mudar ao longo do tempo. E por último, nenhuma suposição deve ser feita a respeito da distribuição de probabilidade, ela pode ser qualquer uma e desconhecida. Agora, falando sobre as bases usadas no estudo, são duas bases, ambas do setor bancário, e vale ressaltar que no dia a dia, embora os modelos de crédito sejam desenvolvidos em um nível granular, no nível cliente-produto, no geral, as análises são realizadas com o intuito de estimar o percentual de maus pagadores ao longo dos meses, uma vez que esses modelos são construídos para reduzir essa proporção. As bases aqui usadas são uma base de hipoteca dos Estados Unidos, em que o objetivo é predizer se o mutuário atrasará ou não o empréstimo, e uma outra base de vendas de depósito a longo prazo, de um banco português, que visa prever a compra ou não de um determinado desse produto. Aqui eu vou apresentar uma rápida análise descritiva, mas na dissertação há maior detalhamento do que foi feito. Começando pela base de hipotecas, neste gráfico é exposto a taxa de atraso ao longo do tempo. Note que é um low default, porque a taxa de atraso é baixa, no geral ela não chega a 3%. Além disso, há um movimento ciclo temporal, indicando uma possível dependência temporal. Ainda sobre a base de hipotecas, avaliamos a autocorrelação sob duas óticas. A primeira com os dados agregados, ou seja, olhando as informações uma a uma, as observações da base. A segunda com os dados agregados, ou seja, sob a ótica da taxa mensal de atraso. Observe que a autocorrelação entre as observações ela não é significativa,
ou seja, todas as lags estão dentro do intervalo de confiança. No entanto, quando eu olho para a autocorrelação da taxa mensal, observamos que a proporção de atraso em um dado instante t sofre influência de até 6 meses anteriores, que são essas lags que estão fora do intervalo de confiança, as primeiras lags. Aqui temos a taxa de venda de depósitos de longo prazo ao longo dos meses. Note que o comportamento é mais estável a partir de junho. Com relação à avaliação da autocorrelação e seguindo a mesma linha que fizemos para a base de hipotecas, note que a correlação entre as observações com os dados agregados ela é significativa. Além disso, a correlação entre a taxa de venda mensal também é significativa, sofrendo influência aqui do primeiro mês anterior ao instante avaliado. Aqui temos a forma como as bases foram separadas. A primeira divisão foi a escolha dos períodos de treino. Escolhemos do período 1 ao 30 para a base de hipotecas e de julho a junho de 2010 para a base de depósito a longo prazo. Isso porque era o período de maior estabilidade para essa base. Dentro desse período de treino, a gente separou 30% dos dados para apenas validar o modelo. Apenas para avaliar como esse modelo se comporta em novos dados com o mesmo perfil do que foi usado no treino. Esses dados não foram usados nem para tunar o modelo, nem para treinar. Além disso, a gente escolheu um período que a gente chama de out of time, que são dados fora, com uma janela temporal que não foi usada no treino e subsequente do desenvolvimento do modelo. Então, aqui na base de hipotecas foram 6 meses, 6 períodos subsequentes, e da base de depósito a longo prazo foi de julho de 2010 a novembro de 2010. Agora, sobre os modelos ajustados, a gente optou por usar a técnica LGBM para o desenvolvimento dos modelos. O intuito aqui não é encontrar o melhor modelo, porque a gente partiu do princípio de que modelos que não são tão bons também devem ser capazes de generalizar. Para a base de hipotecas, a gente teve que usar um balanceamento das amostras dos estimadores, porque a base era muito desbalanceada, a gente tinha uma taxa de low default. Aqui temos a avaliação dos resultados, de maneira geral. Primeiro, para a base de hipotecas. No gráfico de barras, nós temos a taxa de atraso do empréstimo, período a período, para cada subconjunto usado no estudo. Então, a barra em azul, a gente tem os dados usados no treino, vermelho, os dados usados na validação, e verde, os dados usados no teste, o out of time do estudo. Note que quando a gente observa a performance período a período, que aqui a gente optou por usar o AUC, as curvas azul e vermelho estão muito próximas, indicando que o modelo ele apresentou performance semelhante ao treino para os dados de validação. Porém, quando a gente olha aqui a curva verde, ela tem uma leve queda. Agora, olhando os resultados obtidos com a base de depósito a longo prazo, observe que o AUC, mês a mês, ele é sempre menor na validação do que nos dados do treino. Além disso, quando a gente olha para a curva verde, o mesmo acontece ali para os dados do teste. Por outro lado, quando a gente olha a taxa de vendas nesses subconjuntos, não notamos nada discrepante. Na dissertação, é possível avaliar essa avaliação mês a mês com as variáveis explicativas usadas no modelo, e nenhuma delas explica essa queda de performance na validação com relação ao treino. Fechando com a conclusão do estudo, vimos que o modelo desenvolvido na base de hipotecas conseguiu aproximar a performance obtida nos dados de validação com o desenvolvimento do modelo, relembrando que justamente nessa base não foi constatada correlação significativa entre as observações. Então, temos que o modelo foi capaz de generalizar com os dados amostrados sob mesmas condições dos dados usados no treino. Por outro lado, na base de depósito a longo prazo, a correlação entre as observações era significativa, o que pode ter influenciado na diferença de performance entre os dados de treino e de validação. Agora, quando olhamos a performance para os dados coletados fora da janela temporal de treino do modelo, vimos que os dois modelos apresentaram quedas de performance. Relembrando
que nos dois conjuntos de dados, a correlação entre a proporção mensal da variável de interesse eram significativas. O que apresentei aqui foi apenas um estudo com 2 bases de dados e a aplicação de apenas uma técnica de aprendizado de máquina. Então, como trabalhos futuros, vale abordar de forma mais aprofundada os efeitos da dependência amostral, tanto entre as observações quanto a temporal, em outros modelos de aprendizado de máquina, bem como explorar novas formas de trabalhar dados dependentes com modelos de aprendizado de máquina. Finalizando, aqui estão as principais referências bibliográficas usadas no estudo.